Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, aleluia, louvado e engrandecido. Seja sempre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Já tem um tempinho, que eu estou afastada, que eu não gravo os meus vídeos. E o Senhor sabe que eu amo falar da palavra de Jesus, eu amo falar do que Jesus faz, do que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, se você, é claro, deixar. Eita glória! E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para abençoar sua vida. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 9. A gente vai começar a ler a partir do versículo 21. Mas antes eu quero voltar aqui para me te dizer uma coisa. Aqui vai contar uma história de um jovem que o pai tinha ido até os discípulos para que os discípulos ajudassem o seu filho. E esse rapaz, esse jovem, ele tinha 2 demônios que habitavam dentro dele. E esse demônio colocava esse rapaz em apuros. E esse pai, é óbvio que ele já estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. Porque quando um problema está num filho, afeta o pai, afeta a mãe, afeta a família toda. Por quê? Porque o ama. E quem ama não quer ver a pessoa que a gente ama sofrer, passar por situações, que muitas das vezes vai fazer seu coração sangrar. E era isso que estava acontecendo com esse pai. Então ele procurou os discípulos para ajudar o seu filho. No entanto, a Bíblia vai falar que os discípulos não conseguiam expulsar aquele espírito maligno daquele jovem. E aí Jesus apareceu e no versículo 21 perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: desde a infância, respondeu, ou seja, desde quando ele era criança. Versículo 22. Muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos. Ele não diz assim, ajude meu filho. Ele diz, ajuda-nos. Porque aquela situação que estava afetando o filho dele também afetava ele. Trazia dor também para ele. Então ele disse para Jesus, se podes, alguma coisa, nos ajude. Ou seja, aquele pai, ele estava desesperado. Ele não sabia mais o que fazer. Talvez você vai se identificar. Talvez você tenha algum problema na sua vida, uma situação que você não está conseguindo resolver, lidar com isso. E essa situação afetou seu psicológico, o seu emocional. Talvez até te trouxe enfermidades no teu corpo, não é mesmo? Porque você não sabe o que fazer com aquilo ali. Mas deixa eu te apresentar hoje Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas nunca você chegou com teu coração aberto, com a tua mente aberta, teu coração, e falou, Jesus, eu não dou conta disso daqui. Porque Jesus, eu sou ilimitada, Jesus. Mas eu sei que tu podes. Então, se tu podes alguma coisa, Jesus, interceda por mim, entra na minha causa, tende misericórdia de mim, Jesus. Como o cego Bartimeu gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em outras traduções, tem compaixão de mim. Me ajude a enxergar. Eu preciso enxergar, Então, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, você vai ter que dizer para Jesus qual é a sua situação que você precisa. Ele sabe, mas ele quer a sua dependência dele. Ele quer que você, assim como eu, vá até ele e relata. Porque quando Jesus mandou trazer Bartimeu até ele, Jesus fez uma pergunta para Bartimeu. O que tu queres que eu te faça? Eu quero enxergar.
Eu quero. Acho que Jesus não sabia, não? Eu quero enxergar. Então, você e eu precisamos falar, abrir a nossa boca. Isso se chama dependência. Você tem que entender que eu e você somos limitados. Que nem tudo você e eu a gente pode fazer, mas Jesus diz que nele, se eu e você crer, ele pode fazer. Ele diz que sem mim nada podereis fazer. Mas ele disse para mim e para você, crer nele, acreditar nele. E a Bíblia está recheada do que Jesus fez. Jesus fez naquela época e faz porque ele está vivo. Ele continua operando os seus prodígios e maravilhas e milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando para o nosso texto aqui. Então esse pai, ele já estava desesperado, porque o sofrimento do filho era o sofrimento dele. O que acontecia com o filho, acontecia com ele, com o pai, com a mãe. Vendo o filho nas drogas, vendo o filho fazendo alguma coisa de errada, ou vendo um filho sofrendo por alguma enfermidade, uma depressão, uma ansiedade, que não vai se compadecer, que não vai se doer, que não vai muitas vezes não, que todo pai, toda mãe quer estar no lugar, quer carregar aquilo ali, aquele fardo, para não ver a dor do filho, da filha. E aí esse cara, ele foi até Jesus, ou ele foi até os discípulos primeiro. Nós vamos chegar até Jesus. Ele foi até os discípulos. Talvez você vai até homens que você sabe que são homens e mulheres de Deus. Mas você, quando vai até eles, você vai confiando neles. Você vai acreditando neles. Mas você não entendeu que o prodígio que sai das mãos deles é Jesus que os dá. É Jesus que os dá. E aí você vai confiando naquela pessoa e der Jesus coloca Jesus no escanteio? Não. Você pode ir até aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, mas vá com teu pensamento, teu coração ligado na videira que é Jesus. Quem faz é Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus deu poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o meu nome vocês expulsarão demônios. Vocês vão orar em enfermos, eles vão ser curados. É em meu nome, não é no nome do ser humano. Então talvez este homem aqui, quando ele foi até os discípulos, ele foi com a fé neles, ele foi crendo neles, não naquele que enviava os discípulos, que era o próprio Jesus. Então eles chegaram à pessoa certa. Aí aqui no versículo 23, a resposta de Jesus para ele. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu para ele. Quando ele diz, se podes alguma coisa, então Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Só que este homem, ele respondeu o quê? Olha, veja só no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, ou falou, com lágrimas nos olhos, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, deixa eu te dizer uma coisa para você. O crer meu e seu, nem sempre quer dizer que nós temos fé. Fé. Para que o milagre aconteça. Eu creio, ele diz, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, ele não tinha fé o suficiente para ver o milagre acontecer. Ele acreditava, mas a fé dele estava fraquinha. Por que estava fraquinha, Marcela? De tanto sofrimento que ele viu o filho passar e ele também passar. Então acreditar em Deus, amém, beleza, você tem que acreditar mesmo naquele rei lá, do rei da glória. Agora ter fé o suficiente para ver, manifestar o poder de Deus na sua situação. Você tem? Porque muitas das vezes nós vamos passar por situações, problemas, que nós dizemos assim, eu creio que Jesus pode entrar nessa situação. Mas e a fé, meu irmão? Como é que está a fé?
Por isso que nós temos que pedir constantemente, Senhor, renova a minha fé. Senhor, renova a minha fé. Me ajude a ter fé o suficiente para crer, Pai. Que mesmo aqui, Pai, passando pela tempestade, Pai, mesmo eu vendo que a tempestade está vindo ao meu encontro, Pai, o Senhor pode entrar nessa situação e mudar, Senhor, a circunstância. Pode mudar o cenário. Aleluia, louvado seja, engrandecido o nosso Deus, o Rei de Israel, Senhor dos senhores. Eita glória. Então, meu irmão, não se sente que os outros é melhor que você, não. Ah, mas ele tem uma fé enorme. Meu irmão, tem situações nossas que a nossa fé ela vai enfraquecer. Ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia. Acredito, nós temos um Deus poderoso, um Jesus. E este jovem, se você continuar lendo tudo, você vai ver que tinha 2 demônios nele. Um espírito maligno que mantinha ele sem falar, porque ele era esse demônio, o nome dele era o espírito mudo e surdo, que Jesus vai repreender. Espírito mudo e surdo. Ele vai dizer, né? Saia, afaste desse menino, esse jovem. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. As situações que nós passamos, que é espiritual, as situações que são físicas. Então, esse jovem, ele não falava porque tinha um demônio que impedia ele. Desde quando ele era pequenininho. E ele era surdo porque tinha um demônio da surdez nele. Então, ele foi liberto. Jesus liberta. O único que pode nos libertar é Jesus. Talvez você que vai ver e ouvir esse meu vídeo está preso num pecado. Um pecado. Você sabe que é pecado, mas você está preso, amarrado, acorrentado. Não tem? Deixa eu te falar para você. Jesus liberta pecadores que está sendo mantido em pecados. Não há nada que Jesus não possa entrar e fazer. Basta você crer. Marcela, eu não consigo acreditar. Jesus me ajuda a crer. E me dá fé para isso. Abre a tua boca. Esse pai precisou falar para Jesus. Precisou abrir a boca. E contar para Jesus o que estava acontecendo. Então tudo que você precisa é abrir a tua boca. Jesus, me ajude. Jesus, me dá força. E Ele vai te dar força. Reta glória. Aleluia. Deixa eu te falar outra coisa. O justo viverá nesta terra ele vai passar dificuldades. Ele vai enfrentar tempestade, angústia. Jesus, Ele vai estar o tempo inteiro comigo, contigo. Basta você chamar o Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que nós vamos ter que passar. É para nos moldar. É para te passar para um novo nível. E tem situações, irmãos, que Deus vai permitir para que eu e você sejamos dependentes dEle. Porque nós aproximamos dEle. Então, Ele muitas das vezes vai permitir que nós passamos pelo finim. Sermos jogados na cova dos leões. Daniel era um homem temente a Deus, orava 3 vezes ao dia. O cara era o cara na intimidade com o papai. Mas Deus impediu ele de ser jogado na cova dos leões? Não. Deus deu livramento a ele antes? Não. Deus deu livramento a ele lá dentro da cova dos leões, não permitindo que os leões o devorassem. Ei, o nível de intimidade de Daniel só crescia. As adversidades que vinham para Daniel amadurecia espiritualmente, fortalecia ele. Sedaque, Mesaque e Abednego foi lançado dentro da fornalha ardente. Deus deu livramento ele fora, não deu lá dentro. Muitas vezes, irmão, talvez você que vai estar me ouvindo nesse exato momento, está dentro da fornalha, dentro da cova. Não é para te matar não, irmão, é para você clamar a Jesus. Senhor, eu estou passando por essa prova, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Dai-me força, dai sabedoria, estratégia, ferramenta. É para me moldar, é para me preparar, é para me levar para perto de Ti. Eis-me aqui, Senhor. Mas clama a Jesus. Clama a Jesus. Porque Ele é o único que pode tirar você dessa situação, dessa circunstância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem para nós.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, aleluia.